Tio, Oi. Oi, Elian. Nada mais. como é que tem torre de mim, tio? Teu xixi? Não, tio, tipo assim, eu entrei pelo meu celular e entrei pelo computador. Eu Aí pensei que ia aparece. dar uma. Não, aí aparece duas pessoas. Aparece, em vez de aparecer só uma. Aí eu prefiro que vocês fiquem só em um, tá? Porque não impede o delay de vocês me ouvirem depois e impede também essa mistura de áudios. Às vezes dá problemas, tá bom? Fica dando um chá. Fica dando tipo um mau contato, tá bom? Então é bom deixar ficar só o mesmo. Olha, João Carlos, com seu headset. Ai, deixa eu ter um headset. Agora que eu tô percebendo que eu tenho um microfone tem um fone de ouvido com microfone. Eu utilizo porque para mim parece ser mais fácil no sentido de que o som ele sai melhor para vocês. Porque se eu usasse o fone de ouvido, porque o fone de ouvido ele fica balançando, então o som acaba ficando meio trêmulo muitas vezes. Tá bom? Eu tenho fone de ouvido, mas se eu usar o fone Oi, de Bluetooth, Stephanie. Oi, Gabriel. Oi? mas se eu usar o fone Bluetooth, tio, ele fica meio que bugado. Aí o som aqui fica meio ruim. Aí eu não uso ele. Eu deixo Certo. desligado. Tudo bem. Gente, ó, eu vou compartilhar de novo a minha tela, tá bom? Por enquanto que o pessoal volta novamente. Pra gente rever. Não, a gente tira o print no final, tá bom? Tira um printzinho no final. Deixa eu olhar aqui. Bom, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Estão dando para ver? Então, a gente viu aqui, né, algumas dessas questões. Aí, ficou para casa algumas atividades para serem realizadas desse capítulo, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um instante. Na página 202, tem uma questão investida, não tem? Investida. Página 202, só um instante, tá? Quem fez a questão? Quem elaborou a pergunta da questão? Aqui. A pergunta era, a religião católica... Não, a resposta. A religião católica teve um papel importante na conquista e colonização espanhola, auxiliando os colonizadores através da cristianização dos povos nativos, com as atividades missionárias e a propagação dos valores e princípios dos europeus. Quem elaborou a pergunta? Elia? Como foi que você fez? Sim. Eu coloquei em que a religião católica contribuiu na colonização espanhola. Isso, tá correto. Quem mais? Qual Ninguém foi mais? o papel da religião católica?
colonização espanhola. Tá correto também. Quem mais? Qual foi o papel da religião católica na colonização espanhola? Muito bem, Bia. Tá certo. É isso mesmo, tá? Qual o papel da Igreja Católica no processo de conquista da América Espanhola? É isso que vocês falaram, certo? Então, quem ainda não fez, faz logo aí, tá bom? No livro. Qual o papel da Igreja Católica no processo de conquista da América Espanhola? Na página 203, nós temos uma questão também. Deixa eu passar aqui. Né? Página 203, a gente tem a questão 1 e 2. Quem respondeu? Eu. A primeira pergunta. Ao chegar à América, os europeus encontraram diversas sociedades, como os povos astecas, maias, incas, que se caracterizavam pela... Letra C. pela complexidade e organização. Certo, letra C. Então, quem respondeu letra C está correto. Quem não respondeu, marca a letra C. Tá bom? Então, as sociedades americanas ou ameríndias eram complexas e organizadas. Tá bom? Letra C. Essas ideias de simplicidade, selvageria, barbárie e ignorância são construções feitas pelos europeus para tentar legitimar o seu processo de invasão, de dominação e extermínio. Tá? Então, essas ideias de selvageria, barbárie, né, desorganização, tudo isso são violências simbólicas também. Porque, de certa forma, elas contribuíram, de certa forma não, elas contribuíram para, vamos dizer assim, para a própria desorganização e para o extermínio dessas populações. A segunda questão pergunta, por que podemos afirmar que no encontro com os europeus, os povos ameríndios, além da violência física, também foram submetidos a uma violência simbólica? Responderam? Eu coloquei assim, porque os europeus impuseram seus costumes, ideais e valores sobre os povos ameríndios. Tá correto. Alguém mais? Então, quem não colocou, pode colocar o seguinte. Além da violência simbólica, os povos nativos sofriam com a imposição de valores e costumes europeus. Na verdade, além da violência física, tá? Além da violência física, os povos nativos sofriam com a imposição de valores, de costumes, né? E a supressão de sua cultura. Eles eram demonizados, tá? E eram obrigados a, vamos dizer assim, a implementar o cristianismo entre eles mesmos, tá? Inclusive, eles tinham que se cristianizar. Então, são violências simbólicas que podemos constatar nesse processo de dominação e extermínio dos povos indígenas cometido pelos espanhóis, certo? Então, essas são as perguntas que ficaram aqui para a gente responder. Agora sim, a gente vai falar um pouco sobre as questões de estrutura, né? Na aula passada, a gente viu que os espanhóis, quando chegaram, né, essa região aqui, é a região de dominação espanhola, tá? Inclusive, eles dominavam essa parte aqui também do Brasil, só que eles não exploravam. Então, aos poucos, essa parte aqui foi sendo dominada pelos portugueses. Então, toda essa região aqui que a gente chama de América do Sul, né, países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Colômbia, né, Guiana Francesa, Suriname, e aí sobe, Guatemala, né, o México, toda essa região, elas eram de domínio espanhol. Né? Os espanhóis, para tentarem dominar e melhor controlar essas regiões, dividiram elas em 4 vice-reinados, como a gente viu na aula passada, o vice-reinado da Espanha, o vice-reinado de Nova Granada, o vice-reinado do Peru, né? O vice-reinado da Prata,
também aqui, tá bom? Eram os 4 vice-reinados. Esses vice-reinados eram como se fossem grandes áreas administrativas, né? E aí servia para facilitar o controle e observar o processo de exploração da região. Para proteger a região, né, de ataques de povos estrangeiros que estivessem interessados em explorar essas terras, os espanhóis criaram capitanias. E aí a gente vai ver, por exemplo, a capitania da Guatemala, né? Essa aqui é a capitania da Venezuela, tá bom? A do Chile, que fica bem aqui, onde é o atual Chile, que eram capitanias que tinham o objetivo de proteger o território e impedir, por exemplo, que mercadorias saíssem daqui de forma irregular, por exemplo, por meio de pirataria, né? Ou também a própria pirataria no mar, certo? Essas capitanias, ou pelo menos os capitães que ficavam aqui, tinham esse objetivo. Dentro dos vice-reinados, né, existiam as outras regiões menores. E essas regiões municipais, vamos dizer assim, eram administradas por aquilo que a gente chama de cabildo colonial, que servia, por exemplo, era um órgão que servia para, vamos dizer assim, suprir as necessidades dos vice-reinados. Suprir, por exemplo, no abastecimento, nos serviços públicos, a questão da educação, fiscalizar as leis, o cumprimento das leis, tá? Tudo isso era de responsabilidade desses cabildos. Nós tínhamos também, né, e aí os cabildos aqui, eles não são exatamente uma região, eles são órgãos administrativos. Então, a gente tem os cabildos, que tinham essa responsabilidade, a casa de contratação, que tinha o objetivo de fortalecer o controle sobre o comércio e sobre as mercadorias que saíam dessa região, e o Real Conselho das Índias, que era um órgão de controle, mas também de orientação do que os vice-reis tinham que fazer dentro dessas capitanias, tá? Ou dentro desses vice-reinados. Então, no processo de organização da colônia, os espanhóis, europeus espanhóis, eles vão dividir o território em regiões administrativas, no caso, as capitanias e os vice-reinados, e também eles vão criar órgãos administrativos, que são a Casa de Contratação, o Conselho Real e os cabildos coloniais. Todo esse aparato político-administrativo servia para controlar, explorar, dominar e dizimar as populações nativas, tá bom? Então, essa era a forma como os espanhóis trabalhavam nessa região. Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Não, né? Então, tudo isso aqui é a revisão que a gente está fazendo da aula passada, né? E aí, tem atividade aqui na página seguinte, né? Que é a atividade de número 3, aqui na página 204. E aí, ele pede para vocês associarem aqui as características, né, aos seus órgãos administrativos aqui, tá bom? Então, olha só. Qual é a característica que se relaciona aos vice-reinados aqui? 1, 2, 3 e 4. Qual dessas características eu devo colocar aqui? É o 1 ali. 1. Então, Unidades administrativas. unidades administrativas e econômicas que visar facilitar o controle da metrópole sobre a colônia, observando de perto o processo exploratório. É 1? Eu acho que é. Então, coloque 1. O que era o cabildo? Unidades municipais responsáveis pela organização, pela fiscalização e pelo fornecimento de serviços das cidades
nas colônias espanholas. Então, aqui nos cabildos, 4, né? Então, coloque 4. O que era a casa de contratação? Acho que é o 2. 2. Que era instituições criadas para controlar o comércio, né? E as mercadorias e evitar o contrabando. Exatamente, né? É a casa de contratação. Só ver um negócio bem aqui rapidinho. Exatamente, tá? E o último, o Real Conselho das Índias, só sobrou 3, né? Que era uma instituição que tinha como objetivo controlar as colônias em diversos aspectos, como político, econômico e jurídico. Exatamente, porque elas tinham elas tinham essa característica de orientar todos os processos dentro da colônia, tá bom? Por isso que ela abarcava todos esses aspectos, políticos, econômicos e jurídicos, tá bom? Bom, gente, além disso, a gente tem que trabalhar um pouquinho as sociedades da América Espanhola. Como é que essas sociedades se dividiam, né? Uma primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: para qual interesses a divisão social era estruturada? Para servir a interesses de quem que era estruturada essa organização social? A pergunta é A pergunta é o seguinte: primeiro, de que forma que a sociedade ameríndia, ou pelo menos a sociedade criada pelos europeus, espanhóis, quando eles chegaram aqui e encontraram os ameríndios, né? Então, eles vão criar um tipo de sociedade. Esse tipo de sociedade, a gente já viu que era uma sociedade hierárquica. Mas ela servia aos interesses de quem nesse sentido? dos espanhóis. Porque, tipo, o filho do... Peraí, deixa eu formular a resposta. Sim. Então, primeiro, a gente pode pensar que essa sociedade ela era organizada para servir os interesses dos espanhóis, né? E nesse sentido, a gente pode pensar que é uma máxima que a gente vê na história, que toda a hierarquização social ela serve aos interesses, principalmente, dos grupos dominantes, não é? Os grupos que estão acima no poder, eles constroem essa sociedade para justamente se manter no poder, certo? Então, se a gente for pensar lá na antiguidade, no processo de divisão do trabalho, a divisão do trabalho ela foi feita para melhorar o abastecimento, trazer proteção para as comunidades, mas aos poucos elas foram também especificando o trabalho e valorizando certos tipos de trabalho em detrimento de outros trabalhos. E aí camadas sociais foram se tornando, né, valorativas, foram se tornando mais importantes do que outras. E aí começa um processo de hierarquização que depois é mantido, né? Inclusive com repressão. Isso na antiguidade. Aqui também segue esse processo, né? Esse processo de hierarquização das camadas sociais vão servir os interesses de quem manda, no caso os espanhóis. Então a gente vai ver, por exemplo, que havia uma relação entre a sociedade e as formas de trabalho, tá? Então, a gente pode dizer, inclusive, que as relações sociais na América Espanhola, elas estavam umbilicalmente
ligadas às relações de trabalho. E o trabalho, as formas de trabalho, elas se mostravam de maneira diversificada, tá? Então, isso aqui a gente vai perceber durante o nosso estudo dessa forma de trabalho, sociedade de trabalho, tá? As estruturas das relações sociais, elas eram cristalizadas, ou seja, mantidas, ou elas eram modificadas de acordo com os interesses dos espanhóis. Isso é muito claro, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco da hierarquia social, tá, que existia aqui na América. Isso aqui é a hierarquia social da América Espanhola. Vocês podem ver que aqui também está em forma de pirâmide, né? Na base da pirâmide, sempre são aqueles que sustentam economicamente os que estão acima na pirâmide. Essas aqui são a base de sustentação, né? E também aonde se concentra vamos dizer assim, a maior pressão nesse sentido, né? Que é onde se concentra a maior força aqui, né? Para segurar a pirâmide, tá? Então, em cima estavam aqueles que são chamados de chapetones. Os chapetones, eles eram espanhóis, espanhóis nascidos, logicamente, na Espanha, e que eles tinham, por exemplo, todo o domínio dos cargos políticos e administrativos dentro dos vice-reinados. Para vocês terem uma ideia, o vice-rei de um determinado vice-reino, ele vinha diretamente da Espanha. Ele não era alguém que vivia nas colônias, ou pelo menos que nasceu nas colônias. Tá? Então, essa era uma característica. Outra, eles tinham liberdades comerciais, por exemplo, para possuir terras e minas, inclusive para exportar e fazer comércio externo. Tá? Era o privilégio dessa camada. A gente chama eles de chapetones ou peninsulares. Tá bom? É a principal camada e a que dominava o restante das outras camadas. Tá? Então, eles tinham privilégios de possuir minas, de possuir o domínio de muitas populações indígenas, de ter acesso aos cargos mais importantes das colônias, que eram os vice-reinos, tá bom? E de fazer comércio exterior. Logo abaixo deles, existia uma elite que a gente pode chamar de elite local, que era formada pelos descendentes de espanhóis nascidos na América. Por exemplo, uma família de espanhol, ela vem, né, da Espanha, reside na América, tem um filho. Aquele filho não vai ser considerado um peninsular, vai ser considerado um crioulo. Tá? O crioulo, ele era o espanhol nascido na América. Tá? E, apesar de ser uma camada social privilegiada, eles tinham algumas restrições políticas e econômicas. Por exemplo, eles não poderiam fazer comércio exterior, eles não poderiam vender mercadorias para o exterior. Eles tinham, se eles produzissem mercadorias, por exemplo, mercadorias agrícolas, né, eles tinham que vender para os chapetones, para que os chapetones fizessem esse comércio exterior. Tá? Eles também não poderiam ter acesso, como eu disse para vocês, aos cargos mais importantes da coroa, ou pelo menos nas colônias, né? Da coroa, representando a coroa nas colônias. Então, o que acontecia? O único espaço de poder deles era nos cabildos coloniais, ou seja, nas partes municipais. Tá? Era ali o espaço de poder dessas populações. Deixa eu ver aqui quem está falando comigo no bate-papo. E tio, Oi. posso trocar aqui, eu posso sair aqui rapidinho, porque eu quero ver se eu consigo aqui fazer login no Zoom pelo computador, porque meu celular está quase descarregando. Não tem como colocar o celular no computador para carregar? Tá sem carregador? Então, tá carregando, só que tá em 2%. Tudo bem, vai rapidinho, tá bom? Pode Tá. colocar na tomada. Vai lá. Não é que disse. Então tá aqui, né? Chapetones e crioulos, tá? Depois, descendo aqui mais um pouco os degraus daqui da pirâmide da Espanha, né? Nas colônias, a gente tem os mestiços. Os mestiços, eles são filhos de espanhóis com nativos indígenas, geralmente, em sua maioria, de homens espanhóis que casavam com as nativas, tá? Aqui em cima a gente tem aqui
uma imagem que mostra, por exemplo, um espanhol, né? Provavelmente um chapetone, que se casou com uma indígena. E aí teve uma mestiça, tá? Uma filha que era considerada mestiça, certo? Essa mestiçagem, ela se deu bastante aqui na América Espanhola. E aí é considerado mestiço tanto o filho do chapetone com o indígena, também era considerado mestiço os crioulos, que tinham relações, né, com os nativos, e era considerado mestiço também, mas é raro, né, essa mestiçagem entre indígena e negros escravizados. Tá? Havia também esse tipo de mestiçagem, tá bom? Mas era mais raro nesse sentido. Tanto é que se vocês olharem as populações que nos rodeiam, né, de países como Paraguai, Uruguai, Chile, eles têm muito mais características fenótipas de indígenas do que, por exemplo, de negros, né? De africanos. Tá? Então, é uma característica aí, certo? Então, esses mestiços, eles não tinham qualquer acesso a postos políticos. Então, qual era a saída para eles sobreviverem? Era trabalharem como artesãos, comerciantes e nas fazendas. Tá? Com trabalho assalariado, por exemplo. Então, era assim que viviam os mestiços. Na base mesmo estava a população indígena, que era a mão de obra utilizada na lavoura, nos trabalhos e serviços públicos e nas minas de produção de ouro e prata. Tá? E também os africanos escravizados, que, no caso, eles vinham muito mais para trabalhar em locais onde os indígenas já tinham sido dizimados ou em locais onde a lucratividade era muito grande, no caso, as minas. Tá bom? Essas duas populações aqui são as que vão manter toda essa estrutura, com o seu trabalho, com o suor do seu corpo, né, e com a exploração do seu trabalho. Compreendido? Essa relação aqui é um pouco, se a gente for comparar com na América Portuguesa, é um pouco diferente, né? Porque na América Portuguesa a gente tinha a elite local que era muito, muito forte, assim. Não havia uma distinção muito grande entre as elites locais e as elites portuguesas, né, que vinham de Portugal. Não havia essa distinção exatamente. Havia o fato, por exemplo, de alguns portugueses tivessem acesso aos cargos públicos, e eles fossem até preferidos para assumir cargos de postos de poder, mas não havia uma diferença tão grande assim entre os que nasciam em Portugal e vinham os que nasciam aqui, por exemplo. Tá? Em compensação, havia uma miscigenação muito forte entre brancos e negros, e muito mais do que com os indígenas, né? E a população ela foi se miscigenando muito mais com relação aos africanos, porque os indígenas eles foram sendo dizimados e expulsos, né, das regiões urbanas, por exemplo, das cidades da América Portuguesa. Tá? São algumas comparações aí que a gente faz. Havia também, galera, um sistema de trabalho, tá certo? Esse sistema de trabalho ele era pautado principalmente na escravidão, na encomenda e na mita. São formas de trabalho, que no fundo, é praticamente dar a mesma coisa. É uma exploração do trabalho dessas populações marginalizadas nessa pirâmide. Tá? Então, a escravidão ela foi feita principalmente no começo, né, com os nativos, só que essa escravidão depois ela vai ser meio que proibida, entre aspas, né, pelos espanhóis, e aí vão se inventar novas formas de exploração, com outros nomes, né, de certa forma para tentar suavizar a ideia de que os nativos eram explorados, tá bom? Então a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de encomenda. A encomenda ela era um modelo de exploração dos nativos em que comunidades inteiras de nativos eram obrigadas a trabalharem, tá,
nessas áreas agrícolas ou de mineração. Tá? E o que eles ganhavam em troca? A salvação de suas almas. Tá? Era a cristianização deles. Era a única coisa que eles ganhavam exatamente em troca aí. Tá? Era comum, por exemplo, roubos e agressões, inclusive espancamento e até chegar à morte de indígenas, né, realizada pelos encomendeiros, né, que eram os donos aí das propriedades agrícolas e das minas, certo? Então, essa é a primeira, vamos dizer assim, a primeira forma de trabalho mais específica, vamos dizer assim, que não seja uma escravidão de fato de direito, né? Mas praticamente sendo uma escravidão, porque era uma exploração muito forte do trabalho. Então, a encomenda ela consistia nisso, em comunidades inteiras sendo convocadas para trabalhar, né, nessas propriedades, tanto dos chapetones quanto dos crioulos. Tá? Uma outra forma aqui passa na página 206, uma outra forma de exploração era a mita. Qual era a diferença da mita para a encomenda? Não é nem em relação à exploração e os maus tratos, porque eles não mudaram, não se alteraram muito nesse sentido. Mas é o fato que na mita, as populações, as comunidades nativas, elas não iam toda ela trabalhar para os espanhóis, mas sim elas mandavam uma parte da população para trabalhar aos espanhóis. Era como se ela cedesse uma parte da população masculina, né, nativa, que era selecionada, muitas vezes por sorteio, e aí essa população ia trabalhar por um certo período nas minas ou em regiões agrícolas. Tá? Mas o trabalho continuava sendo exaustivo, e aqui eles recebiam um salário muito baixo. Na verdade, era irrisório. E muitas vezes esse salário era pago, por exemplo, nas regiões das minas, era pago em minério. Tá? Não era nem em espécie exatamente. Outras vezes era em produtos, como no caso, por exemplo, das haciendas, ou melhor dizendo, as fazendas, né, as propriedades agrícolas. Tanto mestiços como os nativos trabalhavam nessas haciendas e produziam, né, produtos agrícolas que abasteciam as cidades. Também nessas haciendas havia a exploração do trabalho. E havia uma coisa pior, que é você estar preso ao trabalho. Né? Praticamente uma ideia que a gente chamou de escravidão. É uma escravidão. Porque muitas vezes esse trabalhador ele comprava na mão, né, do próprio proprietário que fazia construir armazéns, né? Ele comprava na mão desse proprietário suprimentos. Mas como o seu salário não dava nunca para pagar o que ele consumia, então ele sempre estava devendo àquele proprietário. Então ele estava preso ali, não só porque precisava trabalhar, mas também porque ele precisava pagar as suas dívidas. Então virava tipo um círculo vicioso de trabalhar, dever para trabalhar, para dever de novo, né? Então era uma situação, juridicamente não era considerado escravidão, mas na prática era uma escravidão. Tá? Tanto é que o autor chamado Galeano, né, Eduardo Galeano, nesse livro que eu disse para vocês, As Veias Abertas da América Latina, ele tem um trecho desse texto aqui na página 207, que eu acho muito elucidativo, né? Quando ele diz o seguinte, bem aqui nesse trecho, ó, da escravidão à servidão, do trabalho forçado aos regimes de salários. As variantes da condição jurídica da mão de obra indígena só alteravam superficialmente a situação real. O que ele está dizendo? Não importava se chamava de escravidão, ou se era chamado de servidão, se era chamado de mita, de encomenda. No final, tudo dava na mesma. A situação era de exploração e de dizimação dessas populações. Muitos chegavam a trabalhar de forma exaustiva que eles morriam durante o trabalho, ou mesmo tiravam a própria vida porque não aguentavam mais essa situação.
E mesmo a coroa fazendo uma né, nossa, de piedosa, né? Proibindo, de certa forma, esse trabalho forçado, mesmo assim, a gente percebe aqui o caso de Felipe III, que em 1601 proibiu o trabalho forçado, mas, ao mesmo tempo, enviou instruções secretas ordenando que, se caso esse seu decreto influenciasse negativamente na produção, era para ser desconsiderado, ou seja, era para continuar o trabalho forçado. Então, a gente percebe que não existia nenhum tipo de respeito à vida dos nativos, né? Eles eram escravizados e explorados a todo custo e não tinha limites para isso. Tá? Então, a gente vê que, no fundo, essas formas de trabalho aqui, né? A gente tem vendo aqui algumas imagens de formas de trabalho, eram escravidão, eram formas de escravidão que juridicamente tinham outros nomes, mas na prática davam na mesma, tá? A escravidão dessas populações. Certo, gente? Alguma dúvida até aí? Não tinha nenhuma dúvida. Nenhuma, né? Então, gente, é isso, tá? A nossa aula hoje, ela vai se limitar a esse conteúdo, tá bom? Das estruturas. E a gente vai encerrar nesse aspecto, né, da sociedade do trabalho, para a gente compreender como foi um processo muito violento e a violência se dava de todas as formas, tá bom? E que mesmo que a gente chame de encomenda, de mita, no final das contas, todas essas formas de trabalho eram formas de exploração, de trabalho forçado, que no fundo tinham como objetivo explorar a todo custo o trabalho das populações indígenas, tá? E no caso, por exemplo, os escravos africanos, eles eram um pouco caros, né, para se trazer. Então, a gente viu até na aula sobre Brasil, que das revoltas que aconteceram na América Portuguesa, que a Espanha trouxe muito menos escravos do que a América Portuguesa e Portugal, né? Isso é interessante para a gente pensar, porque era caro a mão de obra escrava africana. Então, eles eram usados mais em locais que não haviam tantos nativos, porque já haviam sido dizimados, e também por conta do valor deles, por ser muito alto, eles eram utilizados mais em coisas mais específicas que davam mais lucro, no caso, as minas, tá bom? Então, basicamente é isso. A gente está chegando ao final da nossa aula, eu queria que vocês abrissem novamente as câmeras, quem puder, tá bom? Para a gente tirar o nosso print final. Aí eu agradeço aos que puderam participar da nossa aula hoje, tá bom? A gente não volta para os 10 minutos finais, tá certo? A gente encerra aqui. Tudo bem? Alguma questão, alguma dúvida, algum apontamento a fazer? Já tá deitado. Tá. Oi? Tenho. Ok. Então, olha, façam as atividades, essa parte, tá? Que tá faltando abaixo. Façam atividades no restante do capítulo. Aí, na próxima aula, a gente vai fazer uma espécie de revisão, né? Acho que a próxima aula é a aula de revisão. E aí, a gente vai ver novamente todo esse conteúdo. Tudo bem? Agradeço a participação de todos, tá certo? Muito obrigado pela presença. Vou tirar o print aqui, vou dar um tchau para todo mundo, tá? Então, tchau, gente, e até a próxima. Tá? Vou encerrar aqui para vocês.